Bom, ninguém tava ligando pra série da Echo, né? Ainda mais depois daquela pataquada que foi a série do Gavião Arqueiro, com aquelas atuações horríveis, inclusive da atriz da Echo. A gente tem que ser honesto aqui. A expectativa pra essa série era negativa. Mas, de repente, a Marvel solta um trailer mais 18. Um tiro na cara, cabeça explodindo, sangue pra todo lado, Demolidor lutando, Wilson Fisk imitando pra caramba. Será que essa é a reviravolta da Echo? Será que essa é a volta da Marvel Netflix? Vem comigo que eu vou falar pra vocês o que me empolgou e o que pra mim é extremamente preocupante vindo dos bastidores dessa série. Vem com pipoca porque eu vou te passar algumas polêmicas pesadas. Vamos lá. Você tá ligado que inteligência artificial não é mais o futuro, é o presente. Por isso a Dunk Code AI tá oferecendo hoje uma oferta única no Brasil. É o Dunk Hub que junta todas as possibilidades de IA num pacote único para você criar o que você quiser. Imagens, vídeos, áudios, cursos, tudo que seria em assinaturas separadas, mas nessa oferta é tudo junto, num preço único e acesso vitalício. Ó, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, várias outras coisas. Tem o e-book generator para você colocar IA para escrever e-books inteiros para você. Ainda tô ganhando cascalho vendendo esses e-books. Tem o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos. E além disso tem o GPT Max, que vai muito além de um chat GPT. Você treina a sua própria IA para fazer o que você precisar. E vai ainda outros bônus insanos nessa oferta. O My Images, que é um criador de imagens autorais para você e que já vem Midjourney. Vem de bônus também o curso de engenharia de prompt. Tem também o curso IA Negócios para você fazer dinheiro com essas ferramentas. E para finalizar o Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz, que faz isso para você em questão de segundos. O Dunk Hub tem garantia de 7 dias, acesso vitalício e um pagamento único para você usar para sempre. Sério, olha, essa assinatura é insana de tão completa. Toca aqui no link da descrição e aproveite essa oportunidade única de virar um mestre da IA. Ernesto Fernandes Peter aqui. Galera, tem muita coisa importante, muitas mudanças rolando no CM. Mudanças grandes rolando no Disney Plus, né? Eu vou te passar tudo sobre isso nesse vídeo aqui. Porque Echo é o estopim dessas mudanças, ok? Então vamos direto pros tópicos. Sangue e tiro na cara. Bom, o primeiro ponto que me surpreendeu é que a Disney topou fazer uma série para mais de 18 anos, né? Da Echo, ainda por cima. Uma série pique as da Marvel na Netflix mesmo, entende? Pegou aquele core da Netflix, pô, que tinha toda aquela violência e tal, e assumiu isso. A Disney, entende? Que a gente nunca pensou nisso. Eu tenho certeza que o Vincent D'Onofrio e Charlie Cox, que são os atores do Rei do Crime e do Demolidor, pressionaram muito a Disney pra isso. Pô, que bom. Eu tenho certeza que teve que rolar isso. Pra quem não sabe, ok? Eles não são só atores que recebem o cachê deles e fazem tudo que o estúdio diz lá e depois vão nadar no dinheiro em casa. Não, eles não são assim. Eles chegam lá no estúdio e botam a equipe deles, escolhem nome, ditam muita coisa no que acontece na produção. É normal. Ator também faz isso. Se Demolidor for um sucesso na Netflix por 3 temporadas, muito do crédito vem desses caras aí, desses dois. Eles têm muito mérito e dedo também em tudo que acontece na produção da série. E assim, só de assistir esse trailer da Echo, eu já notei de cara o dedo do Vincent D'Onofrio nele. Tá violento, tá pesado. Conseguiram fazer a Disney topar fazer uma produção mais 18 que vai contra todas as diretrizes da empresa. Isso é totalmente oposto do modus operandi na Disney, né? Que é todo family friendly, Mickey pra lá, Pato Donald pra cá. É isso. Eu nunca tinha visto isso na história, ok? Pode ver que nesse trailer tem sangue pra caramba, tem tiro na cara. Quando que a Disney, galera, ia mostrar alguém tomando tiro na cara explodindo, sangue jorrando? Vocês lembram da tua preocupação quando Deadpool foi comprado pela Disney? Caramba, justo Deadpool e agora vai ser tudo florzinha, lembra? Isso, então, é revolucionário. É um antes e um depois. Tanto que no trailer tem alerta de controle parental, né? Eles vão lançar junto com a Hulu, que é a parte mais adulta da Disney. No Brasil é o Star Plus, no caso. O conteúdo da Hulu tá no Star Plus, que tem parceria com o Disney Plus no Brasil. Então, os caras estão tentando uma coisa nova mesmo. Tanto que a Echo vai ser a primeira série do novo selo do Marvel Studios. O James Gunn não falou que ele ia criar selos na DC? Ia ter selo do universo expandido, selo de Elseworld, que seria um universo alternativo, né? The Joker e The Batman, por exemplo, vão ficar com o selo de Elseworld. A Marvel entrou na onda e criou um selo novo agora em Echo também. Esse selo vai se chamar Marvel Spotlight. O chefe do Disney Plus, o Brad Winterbaum, ele falou o seguinte sobre esse selo aí. Abre aspas. O Marvel Spotlight nos dá uma plataforma para trazer histórias mais fundamentadas e baseadas em personagens para a tela. E no caso de Echo, podemos focar em apostas urbanas sobre uma continuidade maior do CM. Assim como os fãs de quadrinhos não precisavam ler Vingadores ou Quarteto Fantástico para curtir uma HQ do Motoqueiro Fantasma, nosso público não precisa ter visto outras séries da Marvel para entender o que está acontecendo na história de Maya. Pelo que eu entendi, a ideia desse Marvel Spotlight é contar histórias bem isoladas da cronologia do CM. E as pessoas podem ir lá assistir essa série sem se preocupar em pensar no CM como um todo,
só curtir aquela história ali e é isso, entende? Bom, sendo bem honesto, isso não faz muito sentido pra mim, considerando que essa série é a sequência direta da série do Gavião Arqueiro. A origem da Maia tá toda na série do Gavião Arqueiro. E inclusive o Fisk tá sem o olho nesse trailer, porque tomou um tiro da Maia no episódio final de Gavião Arqueiro. Então como é que vai ver essa série isoladamente, entende? A não ser que eles metam bastante flashback ali. E o Demolidor também vai aparecer, né? O que vai fazer essa série da Echo ser meio que uma prévia da série do Demolidor. Entende? Ou seja, parece que ela tá centrada, né? Ela é um sequel de Gavião Arqueiro e um prequel de Demolidor. Bom, tá ali no meio. Resumindo, eu não entendi muito bem por que vai servir esse selo. A explicação do cara, pra mim, ainda não faz sentido. Me pareceu uma desculpa pra não associar a violência dessa série com o selo padrão vermelhinho do CM. Mas vai entendendo, não sei. Se eu fosse chutar, eu diria que ele não quis falar. Mas esse selo vai ser tipo o selo Marvel Max nos quadrinhos, que é o selo mais adulto da Marvel, sabe? Mais realista, mais urbano. Faria mais sentido se a explicação fosse essa, na minha opinião. Demolidor e Wilson Fisk. Falando nesses dois, com toda certeza, eles são grandes chamariz da série. Pô, quem vai assistir por causa desses dois, não tem jeito. Só você ver o hype agora. Pode ver, o D'Onofrio é um monstro interpretando o Wilson Fisk. Tipo, o cara é o Wilson Fisk. Que escolha de ator. Ele tem uma presença de tela absurda nesse personagem, mas absurda mesmo. Nesse trailer, você já nota a presença dele quando ele fala. A voz do D'Onofrio, sabe? Quando ele é violento. O jeito que ele olha. Pô, ali é o Wilson Fisk. E o Fisk tem um background muito forte com a Echo, porque ele matou o pai dela e enganou ela sobre isso, né? Mentiu pra ela. E aí ele fez ela ser uma assassina desde criança por causa disso. Ele criou a Echo como se fosse uma arma. Criou como filha, mas era a arma dele. E ver essa relação dos dois vai ser super interessante. E eu também tô curioso pra ver a relação dela com o Demolidor. Nos quadrinhos é uma coisa mais romântica, meio gato e rato, sabe? Briga uma hora, depois se ama, entende? Tipo Mulher Gato e o Batman. Mas no CM já não sei, né? Porque o CM, o Matt tá namorando a She-Hulk. Nos quadrinhos a Echo teve um relacionamento com o Mark Spector por um tempo também, que é o Cavaleiro da Lua, olha isso. Quem sabe não rola um crossover aí algum dia. Mas vamos lá, voltando pra Demolidor, eu acho que o mais importante dessa série vai ser meio que preparar em que pé vão estar o Fisk e o Matt antes da série Demolidor. Porque já confirmaram que esse é um universo diferente do universo da Netflix. Então aquele Fisk, aquele Demolidor lá das 3 temporadas, são outros, são variantes. Eu gostei disso. Por isso que essa série da Echo vai ser meio que uma introdução pra série Demolidor. E eu admito pra vocês que eu tô hypado pra ver esses dois de novo, numa pegada mais violenta no estilo da Netflix. Vocês devem estar também, com certeza. Pô, aqueles dois violentos, pô, maneiro, né? Echo decepcionou? Bom, até agora a gente falou das coisas que eu e o grande público a gente quer ver. Coisas que a gente tá animado pra ver. Agora o problema é que nada disso é Echo em si, entende? Isso é um mega problema. A série não é sobre tiro, não é sobre Demolidor, não é sobre o Rei do Crime, o Wilson Fisk, nada disso. Esses elementos estão lá na série, beleza. Mas a série é sobre a Echo e eu não senti nada vindo dela no trailer. Todos os elementos que a gente elogiou até agora rodeiam o elemento principal. Quem que é o elemento principal? Qual é o nome da série? Echo. É ela o elemento principal. O que você viu dela no trailer? É isso que eu tô falando. O trailer não me passou que ela é badass, que ela é brabona. Não passou isso, né? Você viu ela sofrendo, ela triste, ela tentando se vingar, entende? Ela só ficou sofrendo no trailer o tempo inteiro. Isso não me passa nada que me faça pensar, tipo, caramba, que personagem incrível, sabe? Que personagem interessante. Eu quero acompanhar a série dela, por causa dela, entende? Entende isso? O trailer tem que me fazer querer ver essa personagem. O trailer falhou nesse ponto, e sendo honesto com vocês, eu tenho minhas dúvidas se os diretores da série sabem de fato o que é interessante na personagem. Porque a diretora falou o seguinte, abre aspas, o poder da Echo nos quadrinhos é que ela pode copiar qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer coisa. É meio chato. Eu vou dizer que esse não é o poder dela na série. Vou deixar por isso mesmo. Olha o que ela falou, ok? Eu acho que as coisas ficam perigosas quando você pega diretor que já começa assim, ah, esse personagem é muito ruim, achei muito chato. Vou mudar ele todo. Porra, galera, na boa. A pessoa não tem nem a consideração de entender o que faz a personagem ser interessante. O que faz a personagem da Echo chegar até aqui e ganhar uma série. Porque a Echo ganhou uma série por causa do que ela era nos quadrinhos, entende? Então às vezes ela não tem esse senso. Echo é uma personagem do núcleo urbano da Marvel? Sim. Ela é interessante por ser surda e por causa disso justamente a visão dela é muito ampliada. Ela consegue captar e copiar movimentos, ler movimentos, fazer leitura labial. A deficiência dela é o que faz ela forte, entende? Exatamente igual ao Demolidor. O poder dela é o oposto do Demolidor. O Demolidor tem super sentidos, entende? Tipo, super audição por causa da falta de visão. E ela tem super visão por causa da falta de audição. Como que a pessoa olha isso e não acha isso incrível? Sabe, um completando o outro. Cara, eu acho isso incrível. E a diretora fala, não, achei muito chato. Não, isso aí não vai ter, não. Na minha série isso não vai ter. Porra, claramente não entende o background da personagem. Na cara. Se dá uma declaração dessa, tá na cara que não entende.
Ela é uma personagem de artes marciais, é uma assassina. E se a diretora não entende isso, quer dizer que ela não entende quem é a personagem e o que faz dela especial. Inclusive, uma personagem que tem poder parecido com ela é a Cassandra Cain da DC, que é simplesmente a personagem mais badass, mais F da Bat-família. Ela é tão braba que dá cacete até no Batman. Vocês têm noção disso? E, cara, essa mulher, ela é casca grossa demais. Você olha e você torce por ela. Você vê, puta, que mulher casca grossa. Aí chega lá em Aves de Rapina, a diretora fala, ah, achei chato ela, esse negócio de luta aí, chato, né? Ela vai ser uma mequetrefe gordinha, de braço engessado, que rouba carteira na rua, né? Olha como é que ela é muito mais legal. Porra. Vou falar o quê? A gente tá vendo esse tipo de coisa acontecer agora. A Disney tá direto botando super-heróis na mão de roteiristas e diretores que não sabem nada sobre super-heróis. Nada mesmo. Quando eu falo nada, não tô exagerando. Não sabe nada mesmo, não. Como não sabe nada? Pensa que os caras escreveram sobre... Não, eles aprenderam. Foram depois, aprenderam e mudaram do jeito dele. Então eles entram lá sem saber nada, entende? O James Gunn não. O James Gunn entende super-herói. Porra, já leu uma cacetada de saga. Né? A atriz da Kamala Khan, por exemplo, esqueci o nome agora. Pô, ela tá lendo várias sagas, ela tá escrevendo, é roteirista. Então, tem gente que realmente faz as coisas acontecerem, sabe? A Disney contrata esses caras que não sabem nada e boa parte deles nem sequer gostam de super-heróis. Repudiam, acham chato. Isso é chato, porra. Olha, um dos diretores de Cavaleiro da Lua, por exemplo, falou recentemente que cortou várias cenas de luta da série, porque na opinião dele, ninguém liga pra cena de luta. Vamos falar o quê? Ô, galera, o cara disse isso, não, eu cortei a cena de luta, porque quem é que vai ligar pra cena de luta? Não, o que é isso? Olha, segundo ele, olha o que o cara disse. Segundo ele, quando tem cenas de luta nos filmes e séries, é a hora que a galera vai pegar comida na cozinha, vai dar fazer um xixizinho no banheiro. Galera, vocês têm noção disso? Não é meme, eu não tô inventando. Ele disse isso, ok? Isso mostra que o cara não tem a mínima noção do público-alvo dele. Ele não tem a mínima noção do que é o Cavaleiro da Lua, o que é um super-herói. E a Marvel tá fazendo isso sem parar. Bate até um desgosto às vezes, porque você percebe de cara que a pessoa por trás não entende o que os fãs querem. Aí você fica meio, porra, leva um banho de água fria, fica meio, sabe, porra, é ruim isso. Sabe, você percebe que os caras não entendem o que é o core daquele personagem. Mas assim, eu dei exemplos pra vocês de diretores e roteiristas que falaram isso e a produção foi uma coisa 1000 vezes pior que nas HQs. Pode ser que eu queime minha língua aqui e em eco venha uma coisa muito mais interessante que nas HQs. Pode acontecer. Pelo que eu entendi, os poderes dela vão ter alguma ligação espiritual, ritualística, algo indígena mesmo, né? Ela tem ascendência indígena. E assim, eu gosto dessas tramas indígenas. No trailer, todas as cenas tribais e tal parecem bem interessantes, a gente viu lá. Nem parecia coisa da Marvel. Pode ser que fique uma coisa da hora pra caramba, né? Talvez crie um poder legal pra Echo. Não sou muito fã desse negócio de mudar poder. O Sam já estragou a Miss Marvel e outros personagens assim, dessa forma. Mas vamos ver, porque eu acho que a premissa indígena tem potencial pra ser uma parada maneira. Fora isso, meu outro medo é que a atriz da Echo, a Aqua Cox, ela tava terrível em Gavião Arqueiro. E tipo, sério, eu entendo, na boa, eu sou compreensivo, porque, pô, foi o primeiro trabalho dela como atriz, né? Tem também um ponto, inclusive, que ela tinha aquela direção de Gavião Arqueiro que, pô, tava horrível. Um dos piores trabalhos de direção de todo o Sam. Aquele roteiro tava tudo cagado. A Maia na Gangue dos Trapalhões lá, né? Pô, tive que rolar até a música dos Trapalhões. Enfim, né? Muita coisa pode ter prejudicado ela, atriz da Echo, em Gavião Arqueiro. E influenciado pra ela atuar mal. Pode acontecer. Às vezes o que já seria uma estreia difícil, fica pior ainda quando você não tem experiência nem suporte. Não tem nada pra te guiar. Mas vamos ver se isso vai mudar na série solo dela. Que parece um trabalho diferente. Tá com uma vibe bem diferente de Gavião Arqueiro. Tem o Vincent D'Onofrio, porra, guiando algumas paradas, inclusive, o dedo dele ali. E de verdade, eu tô torcendo pra que seja uma boa produção. De verdade. Torço demais. Eu quero que a Marvel consiga expandir bem esse núcleo urbano do Sam e volte com força total. Antes de ir embora, não esquece do Dunk Hub pra você ter infinitas possibilidades com os apps de IA e vários bônus pra sempre. O link tá aqui embaixo, aproveita. E você concorda com a minha opinião? O que você gostou, o que você não gostou no trailer da Echo, ok? Comenta também sobre ela e sobre os outros participantes do trailer, sobre os outros atores. Tô olhando os comentários, não esquece, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer mais informações sobre qualquer coisa relacionada à série, ao UCM. Lógico, tô sempre cobrindo tudo. Então espero você já no próximo vídeo, hein? É muito importante você estar ligado. Até a próxima. Fui!